Então tá, pessoal, agora a gente vai falar das principais filosofias de indicadores e a gente não tinha como não começar falando das médias móveis, né? As médias móveis são os mais simples, antigos e poderosos indicadores da análise técnica. Delas se baseiam praticamente todos os outros indicadores e quase todos eles usam algum tipo de média móvel para fazer o seu cálculo. Tá? Então a importância das médias móveis para análise técnica é incalculável. Apesar de serem simples, vocês verão que são amplamente utilizadas e as principais estratégias no próximo módulo, em algum sentido, sempre terão alguma contribuição delas. Assim, cara, as médias móveis, cara, são assim, ó, é o principal indicador de análise técnica. Quase todos os outros indicadores de análise técnica usam médias móveis. Quase todo setup vai usar a média móvel de alguma forma, ou dentro do cálculo. Média móvel é o que há dentro de indicadores. É simples, mas é o coração de qualquer tipo de indicador. Tá? Então, assim, com elas a gente consegue definir tendências do preço, pegar momentos de impulso, identificar momentos lindos de distanciamento de médias, estratégias osciladoras, tudo isso faz delas o principal indicador de análise técnica. Isso sim, elas são os principais indicadores de análise técnica ainda hoje usados no mundo. Tá? Então, aqui na imagem, ó, a gente tem, por exemplo, uma média móvel de 9 períodos, uma média móvel de 9 períodos ela anda bem próxima ao gráfico. Uma média móvel de 20 períodos é uma média móvel que ela já se afasta um pouco dos preços do gráfico. A média móvel de 9 períodos normalmente a gente usa ela para setups de impulso, que a gente vai aprender no próximo módulo o que é. Tá? Que a gente já tá falando de setups, tá? Mas agora a gente já começa a falar bastante de setups e análise técnica avançada, né? As médias móveis de 20 períodos normalmente a gente usa de setups osciladores para distanciamento das médias, né? Quando os preços estão sobrecomprados ou sobrevendidos, né? Eles estão distanciados da média aqui, olha só como o preço retorna à média, né? Então isso é muito importante. E a média de 200 períodos normalmente é a média que nos dá a tendência. Vamos colocar essas médias móveis no gráfico para que a gente possa entender mais ou menos como que elas funcionam, tá? Então aqui a gente tem o gráfico, vamos botar o gráfico de 30 minutos do índice futuro, vamos afastar ele bastante, né? Aqui a gente tinha os estudos que a gente tinha ainda. Então aqui a gente tem uma média móvel de 9 períodos exponencial. Eu vou adicionar também uma média móvel de 21 períodos. Por que 21 períodos, tá? Porque a gente tem 21 dias úteis no mês. Então, normalmente a média móvel de 21 períodos é muito usada no mercado financeiro, em azul. E vou adicionar também uma média móvel que também é muito utilizada, que é a média móvel de 200 períodos. Por que 200 períodos? Porque normalmente a gente tem 252, essa aqui eu vou colocar em amarelo e vou aumentar, deixar ela um pouquinho mais grossa. Normalmente a gente tem 252 dias úteis no ano. Para não usar uma média de 252, a gente usa uma média de 200. Tá? Se no mercado a gente usa uma média de 200. Às vezes, muitos traders, em vez de usar a média de 21 períodos, usam a média de 20. Interessante, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse período aqui, ó, onde a gente tinha congestão, ó, olha como as médias elas se cruzam. Ó. Olha, nesses períodos quando a gente tinha as figuras gráficas, como as médias estavam se cruzando, né? Então, olha aqui, ó, como na congestão as médias elas se cruzam e quando a gente tem os preços os preços em movimentos de tendência, como os preços se afastam das médias e as médias fazem, as próprias médias, a média de 9 se afasta da média de 21 períodos e ficam um bom tempo cruzadas, né? Esse é um setup que a gente vai aprender, né? Um setup muito famoso de análise técnica que se chama cruzamento de médias, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo módulo, tá?
Mas basicamente o que vocês têm que entender é que médias são muito, muito importantes e com elas a gente pode definir muitas coisas, tá? Principalmente tendências do gráfico. Então, olha só, a gente pode definir, por exemplo, quando o preço está acima da média de 200 períodos, a gente sabe que o mercado está em tendência de alta. Se eu colocar o índice futuro no gráfico diário, a gente pode ver, por exemplo, ó, que aqui, a partir de 2016, ó, depois que o índice futuro cruzou a média de 200, a gente estava em tendência de alta. E ele continuou respeitando aqui a média de 200 por um bom tempo. Aqui ele baixou da média de 200, mas depois voltou para cima e continuou em tendência de alta, né? Então, olha só como ele respeitou muito bem aqui a média de 200, ó, como um suporte, ó. As médias também funcionam como suportes e resistências, tá? Então isso é outro ponto bastante importante, principalmente a média de 200 períodos. A gente colocar no gráfico semanal, a gente pode ver isso com mais importância. Olha só, como a média de 200 é cruzada aqui e ela nos dá então, né, essa significância que o mercado está em tendência de alta, né? E que antes dela ter sido cruzada, o mercado antes estava andando de lado, né? Que era o que estava acontecendo com o índice futuro antes, né? O índice futuro estava andando de lado, mais ou menos em tendência de baixa, né? Então, é isso que a gente pode ver, tá bom? Então, essas normalmente são as médias que a gente são mais utilizadas no mercado, a média de 9, a média de 21 períodos e a média de 200. A gente vai aprender mais o que fazer com elas depois. Falando um pouquinho mais sobre médias móveis, tá? Existem outros indicadores de médias móveis. O que eu mostrei agora para vocês são a média móvel, é um tipo de indicador. A média móvel em si é uma filosofia de tipo de indicador de média móvel. A média móvel é um tipo de indicador. Então existem outros indicadores de médias móveis. Deixa eu mostrar isso para vocês, tá? Por exemplo, a gente poderia estar adicionando aqui outros indicadores. Por exemplo, quer ver? Ó, olha só. A gente poderia estar adicionando outras médias móveis, como essa aqui, ó, a AMA. Ó. A AMA é um tipo de média móvel que se chama Adaptive Moving Average. Aí ela é uma média móvel que ela tem outras características. Ó, essa média móvel aqui, ela trabalha de outra forma, né? Ó, ela tem outro tipo de cálculo, é um cálculo um pouco mais complexo, então ela não é uma média móvel normal, né? Ela é uma média móvel que tem outros tipos de cálculo. A gente tem a DEMA, né? Que essa aqui é a Double Exponential Moving Average, né? A gente tem, posso até colocá-la no gráfico aqui para a gente ver ela também, ó. É essa aqui, ó. Então existem vários tipos de médias móveis, ó, deixa eu colocar outra aqui, ó. Uma que é muito importante, tá? Eu vou apagar todas agora para que não fique confuso para vocês, mas eu vou mostrar uma que é muito importante para vocês, principalmente no índice futuro, que é essa aqui, ó. Que é uma média móvel muito boa, que é essa aqui, a HMA, a Whole Moving Average. Essa é uma média móvel muito boa, muito importante, tá? A Whole Moving Average, então para vocês ficarem atentos, essa é uma média móvel muito importante. Deixa eu ver se eu tenho aqui a Whole Moving Average, essa aqui. É uma média móvel muito importante, que vale a pena a gente frisar. E outra média móvel muito importante é a DEMA, que é a Double Exponential Moving Average. Então são duas médias móveis que têm cálculos diferenciados e que nas simulações, quando a gente vai criar trading systems, quando a gente vai criar modelos matemáticos de operações, elas têm resultados muito bons, tá? Então, são médias móveis para a gente ficar ligado. Então, assim, só para mostrar para vocês que existem um tipo de filosofia de indicador que são as médias móveis,
tá? Então existe a média móvel, que é um modelo básico, né? Que foi que eu mostrei para vocês. A média móvel, ela tem vários tipos de cálculos, depois eu vou mostrar para vocês em detalhes, que eu acho que vocês têm que aprender a mexer numa média móvel, saber como que vocês podem trabalhar com ela, porque a princípio, para quem está começando e para quem é avançado, a média móvel é o melhor indicador, na minha opinião, tá? Não é a RUL nem a Double Exponential Moving Average, mas elas são médias móveis para quem é super avançado, talvez ficar de olho. Mas é bom a gente saber que as médias móveis são um tipo de filosofia de indicadores, que existem outros tipos de cálculos de médias móveis. Assim como existe a RUL Moving Average, a Trend Magic, a AMA, a DEMA, a FAMA, a TEMA e a VIDA, né? Que são outros tipos de médias móveis que fazem a mesma coisa, né? São linhas no gráfico, né? Se a gente botar essa aqui é a FAMA, né? A Fractal Adaptive Moving Average, que são linhas no gráfico que têm o mesmo estilo, né? De uma média móvel. Vocês vão entender basicamente o que eu estou falando agora quando a gente partir para o próximo tipo de filosofia de indicador,